Boa noite, gente. A paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda adoração, exaltação, domínio, poder, autoridade. Louvamos ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos, que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Então, amados, eu vim trazer uma palavra porque eu ouvi uma pessoa dando um aconselhamento errado. Ela está apostatando da fé e dando a orientação que não foi a orientação que o Senhor, dando aconselhamento errado. Não foi a orientação, a ordenança do Senhor. E apostatando da fé. Por quê? Porque muitos têm a sua mente cauterizada. Essa pessoa também é uma vítima, porque alguém a enganou. Só que é muito grave, gente, é muito sério isso, porque eu sei que muitos já conhecem essa palavra, e glória a Deus por isso. E outros têm a sua mente cauterizada, então fica passando, falando sobre reencarnação, fica apostatando da fé, achando que nós seremos salvos pelas obras, e não é o que o Senhor veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. E o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14,6. Eu gostaria de ler aqui uns versículos, amados. É o primeiro capítulo de Timóteo 4. Ora, apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada. O que quer dizer isso? Alguém falou, a pessoa colocou na cabeça que aquilo ali é que vai ser salvo pela caridade, pelas obras, e nós sabemos a palavra do Senhor, e o Senhor veio. O seu sacrifício não foi em vão. O Senhor veio com esse propósito. Deus, ele criou um plano de salvação. Nós sabemos, depois da desobediência de Adão e Eva, veio a maldição ao mundo. E Deus, por amor, o seu amor incondicional, ele amou o mundo de tal maneira que ele criou um plano de salvação. Que plano de salvação foi esse? Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a sua graça, a sua misericórdia, o favor imerecido. O sacrifício do Senhor na cruz não foi em vão. Ele veio para nos salvar. Então eu vou ler também, que está escrito em Hebreus 9, 27, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Porque o Senhor, ele vai voltar para buscar os escolhidos, aqueles que o seguiram. Independente dessa pessoa já ter falecido, porque ele primeiro vai ressuscitar os mortos. E essa pessoa, ela precisa aqui na terra ainda reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nosso Pai amado. Essa pessoa, ela não pode ficar sem fazer isso, sem reconhecer o Filho de Deus, porque no dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, que somos nós, essa pessoa, se ela não estiver seguindo, ou se em vida ela não seguiu, essa pessoa ela não vai ser arrebatada. Ela irá para a condenação. Não terá salvação. Então, repetindo, o versículo é Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, que é a vinda dele, a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ele vem para salvar. Ele já veio, né? Veio em carne, sofreu, padeceu, sentiu dores, pregou a palavra dele e deixou o evangelho para que nós pregássemos as boas novas, que é o evangelho, e salvasse vidas, salvasse almas para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a pessoa não pode ficar se enganando com fábulas, com falsas doutrinas, apostatando da fé. Eu gostaria de ler também outro versículo que está em Efésios 2, porque 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É a graça, amado. A graça, a misericórdia do Senhor, que nos concedeu a salvação, nos concede a salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amados, nós precisamos ter boas obras? Precisamos. Nós precisamos. É um cumprimento da lei, do segundo mandamento. Do segundo mandamento, que o primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você faz vamos supor, uma caridade, você faz uma boa ação, claro que Deus se agrada disso. É óbvio, você está cumprindo um dos mandamentos de Deus. Só que a pessoa não pode passar aqui nessa terra sem reconhecer o único Salvador. Está lá em Isaías 43:11, se você quiser ler. Eu sou o Senhor teu Deus, e fora de mim não há salvação. Não há outro Deus, não há. Então, amados, nossa alma, ela terá um único destino. Um único destino. E qual é esse destino? Nós que escolhemos aqui na terra. Se ela vai para o céu, ela vai. Se a nossa alma, após a morte, se vai para o céu ou vai para o inferno. Entendeu? Nós precisamos fazer essa decisão, né? Eu não digo nem escolha, é uma decisão. Porque no dia que o Senhor vier, a Bíblia diz que ele virá, dá o exemplo como ladrão. Porque o ladrão, ele não avisa quando ele vem roubar. É no de repente. Nós não sabemos. Não cabe a nós sabermos. O Senhor não deixou dito quando ele viria. Então, amados, eu fiquei assim, sabe? Meu Deus, como é que a pessoa vai para a mídia para dar aconselhamento que não condiz com a palavra de Deus. Não condiz, está ensinando falsa doutrina. E o pior, amados, é que tem gente que continua ouvindo essas pessoas e seguindo essas pessoas que ensinam falsas doutrinas, apostasia. Então, Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O Senhor veio com esse propósito para nos salvar. Muitos serão salvos.
Ele nos deu a sua graça, que é o favor imerecido. Ele veio para salvar a muitos. Eu não digo nem a todos, porque a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas muitos não receberão. Por quê? Porque estão dispersos, estão presos em coisas terrenas, não querem saber, né? Não querem saber de seguir a Jesus, não querem, acha que isso é conversa de crente, que isso aí não leva a nada. Eu vou aproveitar, eu não quero saber disso, não, eu vou aproveitar a minha vida, o que me importa é agora, é hoje. Então, amados, eu deixo aqui essa palavra do Senhor, que não existe reencarnação. Está escrito, a palavra do Senhor. Morreu uma única vez, depois disso vindo o juízo. Nós precisamos seguir a Bíblia. Não é o achismo, porque eu acho isso, eu acho aquilo, porque alguém me falou que na vida passada eu fui isso, fui aquilo. Não. A palavra do Senhor diz, coloque no Google, Hebreus 9, 27 e 28. Você vai ver. Eu digo isso porque existem pessoas que não têm Bíblia. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, que é a volta de Jesus, Filho de Deus, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, que é a sua vinda, sem pecado aos que o esperam para a salvação. E nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Que fé é essa? Fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, vivo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você quer saber onde é que está isso? Está em Efésios 2, 8 e 9. Hebreus 9, 27 e 28. E o que fala na falsa doutrina, apostasia nos últimos tempos, está em 1 Timóteo 4. Deus abençoe a todos. Vigia para não cair nessa conversa de falsa doutrina. Não existe reencarnação, amados. Não existem. Essas pessoas foram enganadas. Alguém chegou e falou isso para ela. Eu digo isso porque eu, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a verdade, na época, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu fui enganada, né? Eu fui enganada também. Mas graças a Deus, o Senhor usou uma pessoa que chegou até a minha pessoa e me falou de Jesus. E eu conheci a palavra verdadeira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.